Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é William Nascimento e sejam bem-vindos ao meu canal Resenha Humanidades. Hoje eu farei com vocês a resenha do livro O Coração das Trevas, de Joseph Conrad, um grandioso livro de poucas páginas. Ele compõe o grande cânon da literatura mundial. Vocês sabem que eu sou crítico com essa questão de livro canônico, de best-seller, mas esse livro é uma recomendação minha para você. Sabe por quê? Ele é sombrio, extremamente profundo e existencialista, de uma forma grotesca. E esse livro tem o potencial de mudar a sua concepção do contexto sociocultural, não apenas do Brasil, mas do mundo, através de um processo que todo o planeta foi envolvido, o colonialismo. Esse tema extremamente atual porque estamos agora na Semana da Consciência Negra. E existem algumas teorias, alguns debates sociológicos, hoje conhecidos como estudos pós-coloniais e decoloniais. Aqui na minha prateleira, por exemplo, você pode ver algumas dessas obras. Eu sou adepto da corrente do decolonialismo e alguns autores pós-coloniais. Porém, o livro, a ficção, consegue trazer para dentro de um romance toda essa carga emocional, histórica e sociológica. Porém, sem lastro real no mundo real, porém falando e dialogando com a realidade. Por isso, essa obra de fato é uma boa literatura. Se você ainda não viu o meu vídeo sobre a boa literatura, eu vou deixar aqui no card para você, tá bom? Então, antes de eu continuar a resenha do livro, eu peço que você se inscreva no nosso canal e que você deixe o seu like aqui e compartilhe esse vídeo. Assim você está ajudando o algoritmo do YouTube a entender que o conteúdo é relevante, para que a gente possa entregar para mais pessoas, ok? Então vamos para o vídeo. Joseph Conrad é um polonês naturalizado britânico e a Polônia, em sua infância, estava sendo dominada e colonizada por outros países europeus, e dentre eles a Rússia. O pai de Joseph Conrad lutou contra essa colonização e, por isso, ele e sua família foram enviados para os rigores do inverno russo. Passaram algum tempo em reclusão, em isolamento. A mãe de Joseph Conrad morreu nesse processo. Algum tempo depois, o pai dele veio a morrer e ele foi criado por um tio. Talvez devido ao tempo de reclusão, ele alimentou um desejo de conhecer o mundo e viajar o mundo inteiro. E o fez. Ele, ainda na adolescência, ele entrou num navio mercante e se tornou um marujo pelos mares afora do planeta. E assim, ele recolheu várias narrativas, várias experiências e conseguiu transportar tudo isso do mundo real, objetivo, para a realidade da ficção. E por isso sua obra é carregada de emoção, é carregada de tom sombrio e grotesco, esse grotesco estranho que desnuda a natureza humana, porque ele vivenciou isso no dia a dia, desde sua infância até os tempos idos de suas viagens pelo mundo afora. E aí, você tem como fruto desse trabalho e dessa experiência O Coração das Trevas. O Coração das Trevas começa com uma narrativa extremamente sombria, um pôr do sol no rio Thames, em Londres, onde o personagem principal, Marlowe, e algumas outras pessoas estão ali no convés do iate Nelly. Eles estão ali ancorados, aguardando a viração da maré para seguir viagem. Enquanto isso, o crepúsculo começa a cobrir e Marlowe começa a sua narrativa. Marlowe não é o narrador do livro. Marlowe está ali narrando o que ele vivenciou, o que ele experimentou. Um dos espectadores é o narrador do livro. E ele coloca as falas de Marlowe entre aspas. Por isso, quase o livro inteiro está entre aspas. É como se alguém estivesse contando aquilo que ouviu. Essa é a realidade e a história do livro. Marlowe então narra que ele tinha sido marujo, viajou pelos 7 mares, desde a infância ele desejava isso, mas já estava um tempo parado e precisava e queria fazer mais algumas viagens. Mas nenhuma das empresas estava querendo contratá-lo. Então ele teve que apelar. Pediu ajuda a uma tia que tinha grande influência na sociedade ali inglesa, então ele conseguiu a oportunidade de trabalhar em uma empresa no Congo belga, o grande desejo da sua vida que era conhecer os recantos do planeta, principalmente o coração da África. E ali ele se prepara para essa viagem. E nos preparativos para essa viagem, ele vai à sede da empresa na Bélgica para se apresentar, fazer os exames médicos, e 2 senhoras estão ali tricotando na porta, ali na entrada, na recepção, e ele fala que, ao olhar para elas e a situação sombria que ele se encontrava, ele viu que aquilo era a porta das trevas. Veja então que a narrativa ela vai se aprofundando. Estava nas portas. Ele estava para entrar no contexto a partir dessa empresa. Essa empresa simbolizava as trevas. As trevas nessa narrativa não são a África. As trevas são os europeus que, simbolizados por essa empresa belga, adentraram a África e levaram o horror para aquelas pessoas. E ele narra isso, de forma irônica e de forma crítica. Ele passou pela perícia médica e, após fazer algumas análises e exames, o médico pediu autorização para medir o crânio dele. E por quê? O médico disse:
é porque eu gosto de fazer um experimento científico. Eu quero saber e entender por que vocês vão para lá. O que é que passa na cabeça de vocês? E ele pergunta assim, mas e alguém voltou? O que foi o resultado? Ele falou, nunca ninguém voltou. Ou não veio de lá, ou se veio, não passou aqui comigo. E a vaga foi definitivamente de Marlowe após um antigo capitão ter sido assassinado por uma tribo africana. E sabe por que esse assassinato aconteceu? Porque esse senhor dinamarquês, com a sua bengala, andando ali, comandando o seu navio, ele parou na margem do rio e, negociando com uma tribo pequena da localidade, achou que estava sendo enganado por 2 galinhas. E nisso ele começou a bater no chefe da tribo com a sua bengala com toda a força e fúria. E o homem desesperado, gritando de horror e ninguém fazendo nada. Então o filho do chefe crava uma flecha no capitão. E o capitão morre. A tribo corre horrorizada, desesperada e nunca mais volta. Abandona a vila. E também os marujos entram no navio e vão embora, abandonando o corpo do capitão ali. E assim a vaga definitivamente passou a ser de Marlowe. Marlowe já começa algumas críticas a partir desse ponto. E ele narra da seguinte maneira: uma calamidade de fato se abatera sobre o lugar. O povo desaparecera. Um medo louco os havia dispersado. Homens, mulheres e crianças correram através dos arbustos e jamais retornaram. Também não sei o que foi feito das galinhas. De qualquer modo, acredito que foram sacrificadas pela causa do progresso. Veja a crítica que ele faz aqui ao progresso. O que era o progresso para os africanos? O horror, a morte, o desespero. Mas isso é aprofundado ainda. Ele começa a criticar as propagandas, as fake news em sua época. Não tinha WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, Twitter e nenhuma dessas redes sociais. Ele vai conversar com a tia para agradecer a oportunidade e a dica e a ajuda que ela deu, e ela ali o trata como um apóstolo, aquele que vai libertar aqueles milhares de ignorantes. Frase da personagem, aqueles milhares de ignorantes. Marlon se sente muito mal ao ouvir isso. Ele discorda desse posicionamento, mas não tinha o que fazer. Então, ele segue viagem. Quando finalmente Marlon chega ao posto inicial ali na África, ele já se depara com uma cena grotesca. Ele está caminhando para chegar a esse posto inicial, que está a alguns metros após o porto, e conforme ele sobe uma ladeira, ele vê 6 homens, 6 africanos andando, só que de uma forma ritmada, devido aos grilhões em seus pescoços e pés, e eles precisam andar de forma ritmada sem que eles venham a cair, mas é apenas pele e osso. Aquela imagem impacta, aquela imagem mexe com ele. Do lado, uma mineração e mais homens negros trabalhando no desespero. Ele então tenta sair daquela localidade, pegar uma estrada mais pela lateral, onde tinha algumas árvores e ele poderia pegar alguma sombra. Mas nessa sombra, ele começa a ver alguns vultos e ele narra da seguinte maneira a cena que ele viu. Vultos negros agachados jaziam sentados entre as árvores, recostados nos seus troncos, presos ao solo, parcialmente visíveis, parcialmente ocultos pela luz opaca, em todas as suas atitudes de dor, abandono e desespero. O trabalho estava em andamento. O trabalho. E este era o lugar para onde alguns dos ajudantes haviam se retirado para morrer. Eles estavam morrendo devagar, era óbvio. Não eram inimigos, não eram criminosos, e nesse instante é como se não pertencessem à Terra. Nada além de sombras escuras de enfermidade e desnutrição, emboladas no chão, na sombra esverdeada. Essa é apenas uma das cenas. Muitas outras cenas gritantes. E ele começa a cada vez mais criticar a realidade a qual ele está presenciando e entender que ele, ao ir para aquele local fazer a sua aventura, estava contribuindo para esse processo de morte, dor e sofrimento. Após essas cenas horrorosas do Bosque da Morte, como ele chama, ele finalmente consegue chegar ao posto inicial. E ali ele sofre um choque de imagem fotográfica. Por quê? A cena que ele passara era uma cena horrorosa de dor e sofrimento. Mas a pessoa que estava esperando era um homem distinto, europeu, bem vestido, de golas e punhos brancos, e ali, até mesmo com o cabelo partidinho, todo umidificado, era o contador da empresa. E ali, com todos os seus livros bem organizados, fazendo parte dessa máquina de moer gente. Ou seja, até aqueles que estão no escritório, que não estão lá chicoteando, mas que trabalham em prol e dentro dessa máquina estão moendo gente. É isso que ele traz de contexto. Essa é a grande crítica dele. Ele entender que ele mesmo fazia parte desse processo ao tentar se aventurar, e mesmo que você não pegasse o chicote na mão, mesmo que você não estivesse ali acorrentando um desses indivíduos, você estava contribuindo para que tudo isso acontecesse, até mesmo no escritório, fazendo a sua contabilidade, tentando manter as aparências de um colarinho e uma gola branca. Marlon então diz que jamais teria colocado esse contador em sua narrativa se não tivesse sido pela boca dele a primeira vez que ele ouviu o nome do senhor Kurtz.
Esse é o nome. Senhor Kurtz. Kurtz, ele liderava o posto mais avançado da empresa, no mais distante, lá no coração das trevas. Lá distante, ele trazia a maior quantidade de marfim para a Europa. Ele sozinho era responsável por mais do que todos os outros postos juntos transportando marfim. Como ele conseguia isso? Eis a questão. E todos, por uma boca só, falavam do Senhor Kurtz. E de uma forma murmurosa e também de uma forma elevada e exaltada, mas Kurtz era o nome. E Marlowe queria conhecer esse homem. Ele precisa então fazer uma caminhada de 300 quilômetros para chegar a um ponto do rio onde o seu navio estava esperando. Quando ele finalmente chega àquela localidade, o navio havia afundado 2 dias antes. Por quê? Porque o gerente-geral da empresa estava preocupado com os postos avançados e o capitão não chegava. Ele não sabia se Marlowe tinha morrido na jornada, e então ele tentou por si mesmo navegar, e aí levou o navio ao fundo. Então, naquele posto mais avançado, ele ouve mais sobre o capitão Kurtz, e o que ele ouve é assombroso. Algo que tinha de admiração com o tempo, até mesmo cabeças em estacas, fazem parte da narrativa. E o que é que ele encontra? Apenas o horror. O horror. Essa frase, ela perpassa os séculos, porque ela representa o que um ser humano é capaz de fazer com o outro, o que uma sociedade é capaz de deixar de enxergar e acreditar em ideologias e parar de ver o mundo concreto que está diante de seus olhos. Acreditar que era para ajudar, que era o progresso em nome da civilização. E o que é que eles estavam levando para lá? Morte, dor, sofrimento, agonia, o horror. A gente precisa entender e olhar o mundo de forma objetiva, não acreditando ou pensando, mas vendo, indo lá no mundo real e concreto e tocar com as suas próprias mãos. Era isso que os grandes líderes faziam no passado. E é isso que eu e você também precisamos fazer. Mas, como foi o encontro de Marlowe e Kurtz? Isso você só vai saber ao ler o livro.